Gugu Liberato, ele foi um grande incentivador de você como artista, como cantor, como tudo. Como que foi essa trajetória com o Gugu? Como é que assim você resumiria isso para mim? Olha, Lu, assim, quando eu entrei para o Polegar, né, eu entrei através, eu fazia muitos comerciais de TV, muitas campanhas publicitárias. Foi a minha primeira profissão que eu recebi, meu primeiro diploma, foi como ator. Sim. Né? Então eu fui chamado pela Prit, que era uma agência de publicidade que existia, que de lá saiu todo mundo, né? Saiu Dominó, saiu Banana Split, saiu Patotinha, saiu Balão Mágico, saiu Trem da Alegria. Todo mundo saiu dessa agência, da falecida Tia Irani. E aí me chamaram para o teste, falaram que o Gugu estava pretendendo lançar um grupo novo, tal. Na época ele só tinha o Dominó. Criança. Na época que eu entrei, eu ia completar, se eu não me engano, 12 anos. A idade do meu filho. 12 anos em março. Uma criança. E aí, quando eu fui lá, aí eu... Só foi? Não, eu tive uma entrevista com o Carlinhos, falecido Carlinhos. Aí depois eu passei no primeiro teste. Foi com os pais? Os pais levaram? Minha mãe, eu fui com a minha mãe. E aí foi muito engraçado, que quando eu cheguei lá no escritório do Gugu, aí eu cheguei assim, na hora que eu abri a porta, aí tinha um monte de sofá assim, aí tinha só aquela molecada, os caras meio fortes, sabe, os moleques mais velhos, com aqueles mullet e tal, pá. Aí eu olhei, aí eu falei, abaixei a cabeça e falei, mãe, vambora. Aí minha mãe, você tá louco? Você me fez pegar 3 ônibus até aqui. Já estamos aqui, agora vai. Não, você vai ficar aqui, você vai participar desse teste. Aí eu entrei, era um teste de falar para conversar com o Gugu e com o Carlinhos. O Gugu era meu ídolo naquela época, né? O Gugu, né? Tinha o Viva a Noite. Carisma. Carismático, um cara jovem, super talentoso, com uma visão fantástica, um mega empresário. Aí eu tava nervosão. Aí na hora que eu entrei na sala para conversar, né? Deu dor de barriga, deu tudo. Aí na hora que eu entrei assim, oi, né? Tudo bem? Ele falou assim, você canta? Eu falei, canto. Ele falou assim, você toca? E cantava mesmo? Oi, cantava. Porque eu tive que aprender a cantar por causa do teatro. Sim. Falei, canto. Ele falou, você toca? Eu falei, não, mas eu aprendo rápido. Acho que eu tava tão nervoso que saiu a resposta. Sim. Né? Nem sei o que tem que tocar, mas eu já tô aprendendo. Aí ele olhou e falou assim, vem aqui. Eu cheguei perto da mesa. Você era miudinho? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, eu conheço o seu rosto, você faz bastante comercial de TV, né? Eu falei, faço. Ele falou, seja bem-vindo ao Grupo Polegar. Ah, sim? Te adorou? Garotos da Cidade. Te adotou. Minto, era Garotos da Cidade, foi o primeiro nome do Grupo Polegar. Simone Garuti, tem uma pergunta para ele? Rafael Ilha, queremos saber se você conheceu o suposto filho do Gugu, o Ricardo Rocha, e se você o viu tentando falar com o apresentador. Esse aí é um caso, né? Que história é essa? História, eu devia falar que eu sou filho do Gugu também, né? Eu também sou filho de várias pessoas. Eu sou pessoas. filho do Gugu, cara. Eu sou filho da, sei lá. Eu também. Né? Eu sou filho de várias pessoas legais. Quando apareceu esse homem, né, falando que era filho do Gugu e tal, pá. Será que ele achava mesmo? E eu já tinha visto. Quando eu vi a foto dele no vídeo, eu conheço esse cara. Aí o que eu fiz? Liguei para um produtor, amigo nosso, que é o Júnior, e que ele que cuidava do Polegar, era produtor, né, pessoal do grupo. Falei, Júnior, cara, eu tô vendo aqui o suposto filho do Gugu. Aí ele falou assim, você já sei até o que você vai me perguntar. O fulano do Dominó me ligou aqui agora falando o que você vai me perguntar. Você já viu ele na porta da Promoarte? E aí? Eu falei, já. Aí ele falou assim, o fulano me falou a mesma coisa que você. E eu já tinha visto ele meio lá. que ia atrás do Gugu, é isso? Eu não sei se ia atrás do Gugu. Será que ele achava mesmo? Na época eu identifiquei ele como fã, sabe? É isso que eu ia falar, porque não tinha só meninas, tinham homens também. Sim, que claro. Iam, tá? Garotos que gostavam, tudo. Mas, né, sei lá. Né? Será que era tipo tanto amor que achou? Eu não sei. Às vezes as pessoas entram numas loucuras, a gente não sabe. Aí depois você pega e tem declarações do Gugu dizendo que perdeu a virgindade aos 14 anos. Tá, mas se fosse filho a gente ia saber.
Eu acho que já, se fosse filho, já tinha resolvido. Óbvio, né? já tinha feito o DNA, isso aí já tá fácil. tinha resolvido. É sim ou não? Mas dizem que a dona Maria do Céu não quis fazer o DNA. Mas não tem essa. Puseram dificuldades. Não, quando né? tem que fazer, tem que fazer. E nada mais foi dito. Então... Né? Então, assim... O Parecia Gugu... com o Gugu? Nego falou que achava que parecia. Não, vamos tinha falar, nada. quando Ele a parecia pai do Gugu. A sua filha não parece com você? Parece. O meu filho parece comigo. Sim. Tipo, meu filho parece com o pai dele, que é o Mick Jagger. Não tem nada a ver, O outro né? parece com o Marcelo. Todo mundo parece com o pai, gente. De algum momento... Você viu, não viu? Parece. Quando a pessoa parece. Ali não tem, não tem muito, né, não. nenhuma coincidência ali, não. Simone Garuti, tem uma pergunta para ele? Simone tá que tá, hein? Rafael Ilha, você teria recebido uma notificação extrajudicial da família do Gugu por falar sobre a morte do apresentador. Eu quero saber o que você disse que gerou esse desconforto. Lu, eu acho que eu fui o primeiro a falar o que todo mundo... Acho que todo mundo não, a gente não pode generalizar. Você, o que você achou? Sabe, primeiro falaram, né? Eu recebi essa notificação, vou chegar lá. Mas primeiro falaram que o Gugu foi armar uma árvore de Natal, né? E caiu. Certo. Aí depois... Lá em Orlando. Isso, na mansão dele lá num condomínio fechado. Aí depois, primeiro que quando falaram, eu já falei, imagina, não tem, sabe? Eu conheci assim, né? Fiquei alguns meses, anos ali, e a gente sabia, via ali o dia a dia do Gugu Liberato, né? Ele nunca ia subir numa árvore para pôr bolinhas de Natal. Por que não? Eu volto minha subo para botar estrela. Não, mas não é a pegada dele, o Lu. Não era a pegada dele, entendeu? Com a família, né? A família estava distante dele, ele tinha uma distância da família ali, sim, né? Acho que esse lance mesmo foi para ter herdeiros. Sim. Sabe, assim, acho que esse negócio dos filhos dele, que ele resolveu fazer esses O que você pensa disso? Assim, o seu pensamento, não podemos generalizar, mas você, o quê? Rafael. Em relação ao quê? As duas coisas, a família e o caso dele ter caído mesmo. Porque o que eu penso é o seguinte, o fato é que ele subiu em algum lugar, caiu. O porquê a gente não sabe, assim, mas o fato a gente é que trabalhava com o Gugu, eu não tenho problema de falar sobre isso, né? Mas a gente sabia sobre a bissexualidade dele. E tudo ótimo. Ponto. E todo mundo sempre soube. Todo mundo do meio artístico sempre soube. E ok. E ninguém falava nada. Sim. Né? Eu acho uma baita covardia isso que aconteceu. Que é uma coisa nego dele. Falar, todo mundo falar que sabia depois que ele faleceu. Né? Certo. Mas por que ninguém falou antes? Respeito a ele ser reservado. Entendeu? Aí acho que ele teve esse lance de querer ter herdeiros, sabe? De ter, eu preciso ter filhos, né? Eu quero ter sangue do meu sangue, né? E ele resolveu fazer esses filhos com a Rose. Sim. Né? Mas, assim, filhos lindos, inclusive. E são lindos. E só que, poxa, quem estava ali mais perto sabia que não tinha um vínculo afetivo dele com a Rose. Sim, mas com os filhos, sim, óbvio. Com os filhos, sim. Talvez tivesse mas assim, de Rose, mãe não. dos filhos, né? Claro. Sim, né? Quem cuidava era ela. Né? Ele dava ali a estrutura financeira, mas quem cuidava era ela. Né? Mas a gente já sabia que não tinha um vínculo, que foi ali uma coisa meio de amiga que vai ser minha mãe, vai ser a mãe de aluguel dos meus filhos. Desde o começo, todo mundo já sabia disso. E ele foi assim, ele foi, aí depois falaram que ele faleceu, que ele foi no sótão, não. Lá, né, você tem casa lá, né, você vai muito para lá, você sabe, tem as casas de máquina, né, que é tipo um sótão lá. E ele despencou de lá de cima. É que é tudo drywall. Exatamente. Né? Então tem umas partes lá que eram drywall e ele pisou e caiu. Né? Eu não acredito nada disso. Eu acho que houve uma situação. Eu acho, certo? E eu tenho o direito de achar. Cada um acha que certo, eu acho. Se você falar para mim, olha, que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, eu vou falar, eu acho que não. Cada um... Ponto final. Sim. Certo? E é o que eu falei. Eu não acredito que o Gugu morreu dessa forma. Que ele foi consertar o ar-condicionado da casa dele. O cara, o Gugu não trocava uma lâmpada.
Você tá entendendo? Como que o cara vai subir uma casa de máquina para consertar um sistema de condicionamento de ar? Augusto Liberato, vocês imaginam o Gugu falando: oi, Rose, onde está minha caixa de ferramenta? Entendeu? Vou subir num sistema de condicionamento de ar para consertar. Sabe, não existe isso. O fato é que ele caiu. Que ele caiu. Para mim, houve alguma situação passional. Mas também não importa o fato que caiu. Não importa, ele já partiu, né? Deixou muita tristeza, né? Mas eu não acredito. E aí eu falei, né? Eu falei assim, de forma despretensiosa, juro para você, Lu. Eu não sei se eu estava num podcast, alguma coisa, eu falei assim: eu não acredito. Eu acho que não foi desse jeito. E ponto. Aí isso aí rendeu o caldo, né? E aí as pessoas vieram me perguntar: Rafael, tal. Eu não acredito que ele faleceu desse jeito. Acho que houve uma outra situação lá dentro que não foi contada e nem será. Que também é um direito da família. Né? Só vai saber o que aconteceu lá dentro, a Rose, o João Augusto, né? E só. Uma coisa que eu tenho a dizer, a polícia nos Estados Unidos é bem cautelosa. Então, com certeza, eles fizeram, eles investigaram uma perícia. Posso te falar uma coisa? Pode. Não houve essa perícia. Você sabe por que não houve? A polícia deixou? Deixou porque ele não morreu no local. Certo, ele foi socorrido com vida. Se ele tivesse caído e morrido ali, sim, acabou. Certo? Mas não, ele foi socorrido com vida. Lembra? Que aí chegou no hospital, foi constatada a morte cerebral. Que tragédia isso. Foi uma tragédia, certo? E então por isso que não houve uma investigação mais profunda. Porque ele saiu de lá numa ambulância. Agora, acidentes domésticos são uma grande causa de morte. Não. É uma coisa Tudo bem, inacreditável. Lu. A gente... O fato é que ele caiu. Caiu e tem outras coisas que eu fiquei sabendo, né? Mas, assim, como a gente ficou sabendo, né? Eu não gosto de falar. Não, também entendeu? não. Só não acredito que ele morreu. Sim. Para mim, ele saiu daqui do Brasil de forma rápida. Foi chamado pela Rose para ir para os Estados Unidos de forma rápida. Ele pegou um avião, recebeu acho que uma ligação de manhã e já foi para os Estados Unidos no mesmo dia. Sim. Aí chegou lá. Acho que ele chegou lá, acho que 20 minutos depois ele morreu. Bom. Entendeu? Então, Entendi. peraí, ele saiu daqui para ir consertar o ar-condicionado? Não. Eu não sei. Né? Eu não conhecia. Não. E muito outra bem. coisa, tem seguro de mansão, tem seguro isso, tem um monte de coisa de manutenção. Ele não ia nunca se meter a fazer isso. Ponto. Aí, quando eu comecei a falar, eu recebi uma carta, uma notificação extrajudicial do Espólio Liberato. Pedindo para você parar. Aí eu falei parar de falar. Né? Para parar de falar, que estava denegrindo, não sei o que, a família. Eu liguei para o meu advogado, doutor José Beraldo. Ele falou: Rafael, pode falar. Você falou o nome de alguém? Eu falei: não. Você acusou alguém? Eu falei: não. Ele falou: então você pode falar, peraí que eu vou responder. Respondeu a notificação extrajudicial e nunca mais eles me encheram o saco. É um momento muito difícil para a família, né? Você viu a confusão que rolou, uma né? Loucura, uma loucura. Eram milhões, bilhões, quase mais de 1 bilhão de reais. Quase difícil. 1,5 bilhão de reais. E os urubu tudo louco em cima. É difícil. Entendeu? É muita coisa misturada. Bom, mudando de assunto... Mas a pena disso tudo é que ele partiu. Não, e para a família, para todo mundo, para o Brasil, faz falta. Eu acho que ali todo mundo sofreu. Era um pai de família, né? Tinha um núcleo familiar, mesmo com a Rose, com os filhos. Todo mundo dependia ali do sim, Gugu. Então, sim. Era um dos falta. maiores apresentadores do faz Brasil. Muita falta. Eu gostava muito dele. Gosto ainda.